Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um criador de ovelhas, Santa Inês, no Piauí, investe no melhoramento genético para qualificar o plantel. A raça é valorizada pela rusticidade e pela alta produção de carne. Os animais também se destacam em exposições. Em Lagoa do Piauí, a genética é a base de um trabalho que transforma a ovinocultura em uma atividade cada vez mais promissora. No rebanho Cader, a criação de ovinos da raça Santa Inês é feita com planejamento e seleção rigorosa. São cerca de 200 animais registrados como puros de origem. A raça Santa Inês, primeiro que ela é brasileira. É uma raça originada no Brasil, no nosso sertão aqui nordestino. Ela vem originária de 3 raças, que é a Morada Nova, a Somalis e o Bergamasco, que é uma raça italiana que produz leite. Nesse cruzamento saiu o Santa Inês. É uma raça que tem 50 anos de registro na Arco e foi a minha paixão desde criança. E hoje nós adotamos a raça geneticamente mesmo PO, né? Que é registrada como Santa Inês PO. O controle genealógico garante procedência, padrão racial e valorização no mercado. Cada matriz e cada reprodutor são escolhidos com um objetivo: produzir carne com mais precocidade, melhor cobertura de carcaça e musculatura mais desenvolvida. A raça Santa Inês, conhecida pela rusticidade e adaptação ao clima nordestino, apresenta excelente rendimento. Por isso, o investimento em melhoramento genético se torna estratégico para elevar ainda mais a qualidade do plantel. Se a gente quer produção de carne, a gente quer ter uns animais aos 10 meses produzindo uma carcaça de 20 quilos. Então a gente trabalha essa parte que é a principal do Santa Inês, que é a produção de carne. A sanidade é um dos principais cuidados. Na criação de caprinos e ovinos, a verminose é considerada um dos maiores desafios. Por isso, o acompanhamento é constante, com água limpa, coxos higienizados e baias organizadas com cama de palha de arroz para garantir conforto e saúde aos animais. Ao longo do ano, são realizadas, em média, 3 inseminações programadas. Recentemente, um veterinário especializado veio da Bahia para realizar o procedimento na propriedade. Após o nascimento, os filhotes passam por um período de amamentação e depois são separados das mães. No alojamento, a equipe acompanha o desenvolvimento de cada um para identificar quais apresentam maior potencial para competições e quais serão destinados à comercialização. Aqui a gente trabalha com a inseminação artificial por laparoscopia e trabalhamos com monta natural. A inseminação, qual o principal feedback da inseminação? É você trazer para o seu rebanho o que você acha de melhor no Brasil. Então a gente trabalha hoje com genética de grandes campeões. Geralmente o grande campeão nacional nós trazemos para dentro do nosso rebanho com o seu sêmen e fazemos a inseminação artificial para justamente melhorar a nossa qualidade. Com mais uma competição prevista para maio, os preparativos já começaram. A essa altura, o manejo é intensificado e os animais passam por uma avaliação constante. Tudo isso para manter o padrão de qualidade e garantir novos resultados. Em maio nós vamos participar da Brasileira do Santa Inês, que é na cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Lá vai ser a Brasileira. Logo em seguida nós temos Esperantina, aqui no Piauí, Campo Maior, Piripiri, e assim vai o ano todo, até o final do ano, que é a Expoap, que a gente fecha aqui no Piauí. Um cultivo que atravessa gerações, segue firme e mostra a força no campo. Em Uberlândia, a produção de abacate é destaque em meio à diversidade agrícola da região. A safra tem resultado positivo, mas os produtores ainda enfrentam desafios impostos pelo clima e pelas oscilações do mercado. O brilho do abacate é o que define a hora certa de colher. Olha só a diferença. Quando a casca fica assim opaca, é sinal que a fruta está no ponto e já pode ser tirada do pé. Processo minucioso, feito com a ajuda de apanhadores de bambu. Os abacates são colhidos um a um de forma manual. Pela delicadeza da fruta, é praticamente impossível automatizar o manejo.
Haruki trabalha com o pai e com o avô e já conhece todo o processo de produção. A gente começou na cultura do abacate há mais ou menos uns 12 anos, sabe? E é feita toda pela família, entende? Por eu e meu avô, e meu pai também. O abacate, ele é uma cultura que é muito difícil produzir, porque tudo que você vai fazer é basicamente manual. Você vai ser serviço braçal, máquina não tem para colheita, porque se bater ele muito estraga, entende? Então é bem difícil assim. E não falta trabalho por aqui. Imagine só colher as frutas de quase 600 pés. A colheita é feita quase o ano todo, exceto no período da seca. A produção aqui é de 40 toneladas por ano. Os preços passam por muitas variações, dependendo da época do ano. Nos períodos de estiagem, com pouco abacate no mercado, a caixa já chegou a custar R$ 400. A gente tem sempre alguns clientes que é fixo, né? Outros aparecem assim no dia a dia, né? A gente vai vendendo, vende uma caixa para um, uma caixa para outro, 10 para um, né? Nessa parte do preço é muito sazonal, né? Como não tem muita produção, aí o preço vai cair, né? Quando a falta é medida da a procura e a oferta e a procura, né? O Brasil ocupa o 6º lugar no ranking mundial de produção de abacate. E a tendência é aumentar ainda mais essa produção para atender o mercado externo e interno, que nos últimos anos aumentou o consumo dessa fruta, que é considerada uma das mais saudáveis. O abacate é um alimento versátil que vai da salada à vitamina. Rico em gorduras boas, ele ajuda a controlar o colesterol e contribui para a saúde do coração. A fruta também é rica em vitamina E, minerais e antioxidantes que previnem o envelhecimento precoce. Falando em longevidade, olha só quem apareceu. Seu Hidetoshi, o responsável por toda essa produção. O agricultor nasceu no Japão e veio para o Brasil em 1958 em busca de oportunidades. Aos 86 anos de idade, ele nunca pensou em se aposentar. É a lida do dia a dia que o mantém ativo e realizado. Sorte do Haruki, que tem o avô como um grande professor. Me ensinou basicamente tudo que eu sei hoje, sabe? Sobre todas essas coisas de abacate, sobre todas as espécies, sobre o que tem que fazer, sobre, tem que jogar cobre em tal época. Então, tipo assim, já aprendi muita coisa assim com ele. Quem pensa que existem só abacate e avocado, tá enganado. São várias espécies do abacate. Aqui a gente tem 5 qualidades que são produzidas aqui na fazenda. Isso aqui é o Geada, isso aqui é o Fortuna, isso aqui é o Quintal, isso aqui é o Breda, isso aqui é o Margarida. Segundo o IBGE, a produção de abacate no Brasil passou de 10,9 mil hectares em 2016 para 16,4 mil hectares em 2020. Entre tradição, trabalho em família e um mercado em expansão, o abacate é símbolo de renovação no campo, unindo gerações e abrindo novos caminhos para a fruticultura brasileira. O dólar em queda tem feito os preços do algodão caírem aqui no mercado interno. A desvalorização do dólar frente ao real diminuiu a atratividade da venda externa, já que reduz a paridade de exportação. Com o dólar mais barato, os preços do algodão em pluma estão pressionados e seguem em queda. De acordo com dados do CPEA, nem mesmo os avanços nas cotações externas, por causa da recente valorização do petróleo, têm sido suficientes para sustentar os preços domésticos. No Brasil, os agentes seguem focados na finalização da semeadura na safra 2025-26. No hemisfério norte, com a expectativa de uma safra menor, os produtores já começaram o planejamento da temporada 2026-27. Os preços do arroz registraram leve alta em fevereiro e a gente explica os motivos. Dados do CPEA apontam que, em termos nominais, o valor do arroz em casca na parcial de fevereiro permanece 43% abaixo do registrado no mesmo mês de 2025. Porém, considerando apenas o mês de fevereiro, até o dia 20, em comparação com janeiro, os valores mostraram reação. A média do indicador CPEA-IRGA foi de R$ 54,54 a saca de 50 quilos, uma leve alta de 2,18%. A demanda ativa da indústria, estoques mais justos e a postura cautelosa dos vendedores são os fatores que influenciaram esse movimento, atípico para o período, normalmente marcado por pressão baixista por causa da colheita.
A safra de café 2026-2027 pode ser beneficiada pelas chuvas. Olha só. Se mantidas as expectativas, a atual temporada pode ter produção recorde de café no Brasil, ultrapassando os 60 milhões de sacas, somando arábica e robusta. Parte desse resultado vem do clima, que tem colaborado com o desenvolvimento da safra brasileira 2026-27. As expressivas chuvas nas áreas de cultivo de arábica, principalmente, têm sido benéficas. Os maiores acumulados, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foram na região de Mogiana Paulista, no Cerrado Mineiro e no sul de Minas. Já nas regiões produtoras de robusta, onde a colheita deve começar em abril, os volumes de chuvas em fevereiro estão bem abaixo dos de janeiro. E a chuva que caiu no mês passado pode ter influenciado o desenvolvimento de doenças em alguns talhões no Espírito Santo. Em Linhares, no interior do estado, choveu apenas 13 milímetros até agora em fevereiro. Em janeiro, o acumulado foi de 370,6 milímetros. O setor segue atento às condições climáticas para os próximos meses e o desenvolvimento da safra. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o país. Um novo corredor de chuva se forma sobre o Brasil nesta quinta-feira e deve permanecer estacionado até o dia 1º de março. Não é apenas uma pancada isolada, é chuva persistente, organizada, que pode provocar acumulados elevados por vários dias seguidos. E o Sudeste está no centro dessa faixa. Esse fenômeno é chamado de zacas. Em termos simples, é como se um rio de umidade ficasse parado sobre o país, despejando chuva de maneira contínua. E quando isso acontece, o problema não é só a intensidade, é a duração. As áreas mais preocupantes ficam no centro-norte do Sudeste e no centro-oeste. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas entram em alerta para temporais e acumulados elevados. A região serrana do Rio, áreas do Espírito Santo, além da Zona da Mata e Leste Mineiro, estão entre os pontos de maior atenção. No Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso também entram nessa faixa de instabilidade persistente. E a chuva ainda se estende pelo sul e oeste da Bahia, partes do Pará e Tocantins. Quando a chuva dura vários dias, o solo satura. Isso aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos, principalmente em áreas que já vêm acumulando chuva nas últimas semanas. Não é apenas vai chover, e sim, vai continuar chovendo. Esse é um padrão típico de zacas. Chuva frequente, organizada e persistente. Nesta quinta, as pancadas de chuva também aumentam pelo estado de São Paulo, principalmente no norte, nordeste, sul, litoral e leste paulista, com destaque para áreas da faixa litorânea e extremo leste do estado, onde a situação é de perigo, para acumulados elevados de chuva. No sul, a chuva também aparece, principalmente na faixa litorânea do Paraná e de Santa Catarina, com alerta para temporais no extremo leste paranaense. E o mar fica agitado em toda a costa da região. No Nordeste, a metade sul do Maranhão, Piauí e norte da Bahia entram em situação de perigo, para acumulados elevados. No Norte, Pará, Tocantins, Amazonas e Rondônia seguem com chuva forte. Já em Roraima, o cenário é diferente, com tempo mais firme e umidade abaixo dos 30%. Nesta quinta, Belo Horizonte pode ter chuva forte a qualquer hora do dia, com máxima de até 24 graus. Já em Vitória e no Rio, o dia começa com o sol aparecendo entre algumas nuvens, mas ao longo do dia, as pancadas de chuva ganham força e há alerta para temporais. E se você mora em área de encosta, perto de rio ou em região com histórico de alagamentos, os próximos dias exigem atenção redobrada. A segunda maior horta comunitária da América Latina pode ganhar um reforço importante do Instituto Federal do Piauí. A parceria com a instituição de ensino pode ajudar a horta do Dirceu a melhorar a organização das entregas e reduzir o desperdício de alimentos. Esta é a horta comunitária do Dirceu, considerada em extensão a segunda maior da América Latina. O espaço ocupa cerca de 4 hectares de terreno cultivados com hortaliças e plantas rasteiras.
Em meio à zona sudeste de Teresina, o verde se destaca e revela a força da agricultura urbana que transforma a paisagem e sustenta centenas de famílias da região. O amor que estes produtores depositam nessas plantas revela a força do trabalho coletivo. Atualmente, esta produção está em alta. Cheiro verde, alface e quiabo são alguns dos produtos que estão em melhor fase de colheita. Já estou ao lado aqui da dona Josefa Soares, ela que é presidente das hortas comunitárias do Itararé, essa região do Grande Disseu, como a gente costuma falar popularmente. Ela tem uma história muito bonita com esse solo aqui, dona Josefa. Eu queria saber dessa relação que a senhora criou com a horta do Disseu, como foi que tudo começou? Isso aqui pra gente é uma terapia muito grande, até porque hoje nós somos muitas mulheres aqui trabalhando. São o quê? 256 pessoas trabalhando nessa horta e a maioria é mulher da terceira idade, assim como eu. Olha que interessante. E você vê hoje como a nossa horta se encontra, né? E aqui está o nosso produto, né? É um produto de qualidade, é um produto que nós não usamos nada de agrotóxico, né? E é um produto saudável para a sua mesa. Muitos agricultores também enfrentam desafios do dia a dia, como a dificuldade para expor os produtos e ampliar a clientela. É justamente diante desta realidade que surge a proposta de parceria com o Instituto Federal do Piauí, buscando fortalecer a comercialização e abrir novas oportunidades para esses trabalhadores. A gente se valeu de pesquisas da UFP, da universidade, que já traziam os principais problemas que as horticultoras enfrentavam, né? Por que a atividade não se desenvolvia como a gente achava que podia se desenvolver. E esses estudos de 2006, 2008, 2009 já diziam que era técnica de manejo, elas tinham dificuldade, escolha, seleção de hortaliças e a própria ideia de entender a atividade como algo empreendedor, como uma atividade econômica. E aí a gente partiu para as técnicas de capacitação de solo, depois, e a parte de educação financeira, para elas entenderem um pouco desse gerenciamento. Mais do que plantar e colher alimentos, aqui se cultivam histórias. Na horta comunitária do Disseu, cada canteiro carrega a prova de que a terra, quando cuidada com amor, devolve dignidade e sustento. Em meio à movimentação urbana da zona sudeste de Teresina, um cinturão verde cresce silencioso, transformando a paisagem em resistência. A abertura do mercado da Índia para o feijão guandu do Brasil pode representar um aumento de até 40% das exportações do grão brasileiro. Aqui no mercado interno, segundo pesquisadores do CPEA, as fortes recuperações de preços nos últimos 2 meses melhoraram a margem do produtor rural. Quem chega para atualizar tudo para a gente é o Marcelo Líderes, que é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Prazer em estar aqui. Prazer o nosso para a gente atualizar tudo sobre essa cultura tão importante, e também essencial para o prato do brasileiro. Marcelo, vamos começar falando da Índia. Você esteve presente naquela comitiva junto com o presidente Lula, que foi até a Índia. É um país importante que já compra bastante do nosso feijão e pode ampliar ainda mais essas compras? Sem dúvida nenhuma, há um potencial bastante grande e existem algumas estruturas que estão sendo colocadas à disposição do setor, como, por exemplo, nós não tínhamos há alguns anos a figura do o adido agrícola, Agora nós temos adidos agrícolas que vêm fazendo um trabalho ótimo. Nós não tínhamos um acordo com a Apex, temos um acordo com a Apex, que isso também auxilia muito a colocação dos produtos lá fora. E durante essa missão presidencial foi inaugurado o escritório da Apex em Nova Delhi, o que é importantíssimo, é uma casa do Brasil, é uma casa que apoia o produtor lá em Nova Delhi. Então, esses são fatores importantes num país que leva hoje do Brasil cerca de 60% das nossas exportações são.
Realmente é muito importante a gente ampliar essa parceria, obviamente. E como é que isso impacta no campo? Eu pergunto, Marcelo, porque uma vez eu tive a oportunidade de conferir algumas feiras internacionais, por exemplo, em Paris, na Cial Paris, onde uma cooperativa dizia, olha, primeira vez a gente só trouxe aqui o feijão carioca, a gente não sabia do mercado, e depois, quando a gente voltou, a gente adaptou toda a nossa produção para atender o mercado internacional, com diferentes variedades. Como é que o produtor acompanha essas demandas de outros países? Bom, nós temos o IBRAF, né, há 20 anos, nós estamos completando 20 anos esse ano, e a nossa busca é de levar essas informações para os produtores. Então, tanto em conexão direta com o IBRAF, em grupos de WhatsApp, ou nos relatórios que nós emitimos, ou ainda durante eventos que nós realizamos pelo interior do país. Tem o Pulse Day, né? Em março agora a gente vai estar realizando 3 Pulse Day, que leva informações para os produtores. Então, vai ser em Formosa, em Goiás, assim, Cristalina, Goiás, e depois, dia 25 de março, na Lagoa da Confusão, no Tocantins. Essas são oportunidades diretamente em que nós levamos tanto as informações agronômicas, as informações que são pertinentes ali para a produção, para o próprio manuseio, né, de toda essa carga de tecnologia para poder produzir, como também nós levamos mercado. Então, procuramos levar exportadores para estar conosco, também para os exportadores produtor, como é que estão acontecendo as coisas lá no mercado internacional. Por exemplo, esse ano nós estamos trazendo muitas informações sobre o feijão mungo preto. O feijão mungo preto é um feijão que não faz parte da nossa gastronomia até agora. Eu acredito que ele vai passar a fazer parte em algum grau nos próximos meses e anos. Mas o mungo preto é um feijão que tem uma grande possibilidade de ser produzido no Brasil, tanto que nós exportamos para a Índia, em 2025, mais de 200 mil toneladas só de feijão mungo preto. Então, aonde pode ser produzido? Quem são os agrônomos e os escritórios de planejamento agrícola e de consultoria que podem dar consultoria em determinadas regiões? Da onde vem essa semente? Quem são os importadores? Qual é o preço do mercado internacional? Tudo isso são informações que fazem parte do objetivo do IBRAF de levar essas informações para os produtores. E quando nós temos feiras, você mencionou bem, a feira como a Cial de Paris, a cada 2 anos, ou intercalado com ela, tem a feira da Alemanha, né, lá de Colônia. Então, junto com a feira da GulFood, que nós estivemos em final de janeiro, compõe aí o mix das principais feiras que nos interessam para o setor de feijão. Então, é nessas oportunidades que a gente pode verificar de perto o que acontece no mercado. E todos os anos, Kelly, a gente tem convidado, fica em aberto o convite, né, para quem ouve, de participar dessas missões do IBRAF. Nós levamos grupos de produtores, comerciantes, exportadores que ainda não conhecem determinados mercados. Nós levamos e vamos juntos descobrir esses mercados, ou se porventura nós já temos aí um relacionamento com esses países, nós repassamos esses contatos para que os produtores possam ter acesso, né, acesso a um mercado tão importante como esse que a gente está mencionando. Exato, e obviamente tudo isso serve como uma injeção de ânimo para o produtor investir na cultura. Não tenha dúvida. Um exemplo, a gente sabe que as culturas se alternam. Você tem momentos que uma determinada cultura não está rentabilizando para o produtor. O caso da Lagoa da Confusão no Tocantins. O arroz é uma cultura que tem dado um subsídio muito importante para o produtor. Não é um subsídio no sentido nato da palavra. Ela tem aportado para o produtor bons resultados, mas nos últimos 2 anos ela não está entregando aquilo que o produtor precisa. E eles precisam plantar, precisam pagar suas contas, precisam utilizar a terra. Então surge aí o feijão mungo preto como uma alternativa nessa região. E a nossa preocupação nas regiões do Brasil que estão produzindo essas diversidades de feijões é buscar lá fora do mundo quais são os outros feijões que nós podemos agregar. Porque se você já tem um produtor que sabe produzir feijão,
um agrônomo que sabe como conduzir essas lavouras. Você tem uma estrutura de comercialização para feijão já montada na região. Tem todo sentido, né, que essa região possa se especializar. Não existe só o feijão carioca, só o feijão preto, rajado, vermelho. Há mais de 20 feijões diferentes para serem produzidos. Então, essas alternativas e essas oportunidades, elas têm aparecido, inclusive, no radar de grandes instituições que fazem varredura de oportunidades para países como o Brasil de ter liquidez nos próximos anos e do que é necessário ser produzido mais nos próximos anos. E o feijão, ainda que seja uma cultura muito antiga, que faça parte da história da humanidade, ele não é só um produto do passado, mas é um produto do futuro. Há várias instituições como o Global Pulse Confederation, a própria FAO, que colocam a necessidade de que países como o Brasil avancem na pesquisa, na tropicalização, para vencer os desafios agronômicos e vir a produzir, porque é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência da raça humana com sustentabilidade, os feijões e os primos dele, lentilha, ervilha e grão de bico, que são os pulses. Marcelo, eu sempre digo que a informação é a alma do negócio. Você citou a FAO, inclusive nessa semana você esteve em Roma para trazer informação estratégica para a gente em relação à FAO. Sim. O que acontece? As grandes instituições como o FAO se relacionam muito bem com o Brasil e o governo brasileiro. Mas até que as informações cheguem para eles, sejam nos painéis específicos ou nas linhas tradicionais de comunicação, nós do setor privado temos, até por necessidade, por dever de ofício, nós somos muito mais acelerados, né? Então, uma certa ansiedade. Cumprir agendas dentro da FAO, que foram providenciadas pela Dida Agrícola do Brasil, que está lá em Roma, que atua diretamente com a FAO, a Fernanda, e ela fez agendas que a gente pôde, conversar sobre o que é que nós estamos buscando fazer no Brasil para aumentar o consumo, porque isso é importantíssimo no aspecto nutricional da população. É uma preocupação da FAO, a queda de consumo de feijão no Brasil. Então, aquilo que nós estamos pretendendo fazer e já pegando um feedback de o que está sendo feito em outros países e que pode vir a ser feito no Brasil também. Numa outra reunião, nós conversamos sobre o Dia Mundial do Feijão. Nós comemoramos o Dia Mundial do Feijão no dia 10 de fevereiro. Esse ano, aqui no Brasil, nós fizemos uma reunião em São Paulo com diversas instituições para falar exatamente sobre consumo. Então, a pergunta para eles como é que a gente pode utilizar melhor dias como esse e manifestações como essa? Quais são as recomendações que podem ter para a gente ter uma aproximação maior da área médica, da área de nutrição, né? Há uma percepção de quanto faz falta para o brasileiro, né? A USP tem um trabalho fantástico, 57 mil brasileiros perdem a vida por ano por conta de uma má alimentação, de tirar o arroz e o feijão, tirar o prato feito da hora do almoço. Isso custa a vida de pessoas. Então, há uma preocupação de como a gente pode retomar isso, levar a consciência, o orgulho de consumir um produto como o feijão. Então, essa interação com uma instituição internacional que está presente em praticamente todos os países do mundo é importante. E tão importante quanto ouvir e colocar aquilo que está sendo feito, também colocar para eles que o Brasil hoje produz mais de 20 variedades exportáveis. Ou seja, eles que trabalham com ajuda humanitária, providenciando alimentos para vários países, eles precisam ter em conta que o Brasil é também um player importante. Se não fosse competitivo, nós não teríamos chegado a 500 mil toneladas de exportação. Então, colocar isso à disposição de uma FAO que cuida, a princípio, zela pelo abastecimento de alimentos no mundo, nós consideramos que é importante. Então, foi uma pauta significativa, uma pauta histórica e que teve um acolhimento por parte dos profissionais da FAO bastante promissora. Nós ficamos muito surpresos até pelo tamanho da abertura que nós tivemos lá, por conta de ser feijão, não é por outro motivo. Nós fomos falar de feijão. Esse tema interessa muito para o mundo.
Olha, e inclusive você tocou sobre a questão do consumo interno e como é importante a gente realmente incentivar, realmente que as pessoas se alimentem com feijão. Tem uma estimativa da Embrapa Arroz e Feijão, em 2023 o consumo médio per capita de feijão no ano era de 12,8 quilos por habitante. Só que lá em 96 o consumo era bem maior, realmente, 18,8 quilos. Então, mostra uma queda importante, por isso que a gente precisa realmente trabalhar esses pontos. Marcelo, como é que está a margem do produtor rural? O CPEA fez um levantamento que melhorou aqui nos últimos meses, mas é lógico que o produtor ele investe e precisa ter um retorno. Como é que está essa situação em relação ao feijão? A gente acompanha, por exemplo, o arroz, onde os produtores têm amargado prejuízo no campo. Sim, o feijão ele tem uma característica bastante interessante para a gente levar em consideração. Nós temos 3 safras anuais. Então, se o produtor usar, você há pouco mencionou a importância das informações. Se nós tivermos, como nós defendemos também, a informação é um insumo importante. Existem os fertilizantes, existem as sementes, existe o aporte de conhecimento para poder produzir, agronômico, mas também a informação de mercado é um insumo importante. Então, o produtor precisa estar atento a lógica do mercado, é uma lógica que permeia tudo na vida. Se o preço está bom hoje, se prepare que vai ficar ruim. Então, se prepare para plantar outro feijão. No caso do feijão, se o feijão carioca está com o preço muito baixo, dá uma olhada. Estão os planos na região de plantar mais feijão preto, mais feijão rajado, feijões exportáveis, né, se é o caso. E uma vez que o produtor identifica que efetivamente está todo mundo plantando carioca, infelizmente o que vai acontecer é um excesso de oferta e uma perda de competitividade. Como as demais culturas passam por momentos tensos a nível de custo, de cobrir os custos, e o produtor traz aí um passivo, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, há necessidade de que o feijão efetivamente entregue resultado para o bolso do produtor. É vital que isso aconteça agora. Por isso a gente tem um empenho tão grande de levar esses eventos para os produtores, né? E agradeço a oportunidade de estar conversando com eles também aqui. Então, para o produtor se proteger e manter a margem dele, é olhar mais para fora da porteira. A gente sabe que é difícil, ou dentro da porteira tem muito o que fazer. Se ficar trabalhando de sol a sol, de segunda a segunda, ainda assim não vai dar conta. Mas é importante que tire alguns minutos para olhar esse mercado, entender um pouquinho mais sobre o mercado de feijão e poder ter as suas margens recompostas. Nesse momento, nós vivemos o fruto do prejuízo do ano passado. O ano passado foi um ano ruim para preço de feijão carioca e preto, consequentemente, não plantaram. Então, o que nós vínhamos defendendo já desde o ano passado? Produtor, olhe que o mercado no primeiro trimestre do ano de 2026 vai ser muito remunerador para feijão carioca. Esse muito remunerador já chegou durante fevereiro a R$350 para uma produtividade aí desses 50 sacos no sequeiro, 45, 50 sacos no sequeiro, dá uma margem muito boa. Então, de novo, como a informação é importante, saber que poderia plantar na contramão, todo mundo deixando de plantar feijão e os produtores, alguns produtores plantando. Então, essa interação com o mercado é necessária. E a gente entende que o produtor tem muita informação de soja, de milho, de algodão, de café, mas nós estamos à disposição, IBRAF, para levar essa informação para os produtores também. Entre em contato conosco. Esse é o nosso papel há 20 anos, atender com informação os produtores, os consumidores, os empacotadores, exportadores. Nós procuramos facilitar essa interação, mesmo dentro da cadeia produtiva, entre os elos. É importante que isso aconteça. Sempre de portas abertas para te ouvir o IBRAF. Afinal de contas, realmente, como a gente enalteceu aqui, a informação faz toda a diferença. Marcelo, muito obrigada, viu? Foi importante te ouvir. Um bom dia. Até a próxima. Bom dia e espero que todo mundo tenha um feijãozinho na hora do almoço. Exato. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.